Com licença. Aldrin entrou. Boa noite, Aldrin. Que bom vê-la aqui. Vamos esperar mais um pouquinho para as pessoas se achegarem para falar sobre esse tema tão importante nos dias atuais, né? Tudo bem, doutor Murilo? Olá, boa noite, doutora Fabiana, boa noite, Audrey, boa noite, Lourdes, que acabou de entrar agora, a Lourdinha chegou. Vamos aqui esperar mais um momentinho. Aí, Ana Silva, o pessoal tá chegando aqui para a gente conversar sobre esse tema importante não só o estado de São Paulo, mas isso já está abrangendo já vários estados do Brasil, Santa Catarina, Porto Alegre, no Nordeste e aqui em São Paulo está uma calamidade e os pais estão em pânico, aterrorizados com essa questão da violência e os ataques no ambiente escolar. Então a gente preparou um material super exclusivo, um material super direcionado para todos os pais. Faço convite aí a todos vocês que estão entrando, mandem, chamem mais pais, chamem mais que entre, que esteja aqui com a gente. Olá, Gisele, boa noite. Para a gente debater esse tema sobre a questão da violência no ambiente escolar, né, doutora Fabiana? Exatamente, Murilo, exatamente. Quanto mais a gente conseguir falar, né, trocar ideias sobre esse tema, que está tanto afligindo principalmente os nossos jovens, isso vai ajudar a todos. Isso vai ajudar a todos. Microfonia. Nossa, desativou. Eu não estou escutando. Vou para cá agora. Não, cliquei não. Oh, meu Deus. Ele travou você agora quando você travou. Saiu. Estou dando microfonia. Peraí, só pessoal, só um minutinho que tá problemas técnicos aqui, o Vitor Moreira. O seu fone que saiu. Voltou seu fone? Voltou. Isso aí. Vamos lá. Guerra, seja bem-vindo. Fabrícia, sejam bem-vindos. Né? Então vamos lá, vamos começar, porque hoje sei que muitas pessoas estarão com pressa, né? Ansiosas, que hoje tem jogo. Mas antes do jogo, vamos falar sobre um pouco esse tema, né? Quando a gente fala, ou quando a gente pensa sobre família, quando a gente pensa sobre o contexto de escola, jovens, geralmente sempre nos remete a algo positivo. Porque a escola é algo que dá segurança. É uma instituição que vem trazer segurança, tanto para os jovens, para os pais. E quando a gente pensa em jovens, seja criança ou adolescente, ou até mesmo os universitários, a gente nos dá a conotação de pessoas que estão lá em busca de algo importante, positivo para as suas vidas. De aprendizagem, de intelectualidade, de formação, seja qual o intuito que for. E quando a gente pensa em questões de família, a gente pensa que a família que está
entre a escola e a criança e faz esse elo que tem uma base importante para que isso ocorra da melhor forma, escola, família e a criança. Quando a gente pensa que é tudo muito positivo, então de onde que ocorre a violência? De onde está vindo essa onda de violência? Nós temos aí várias vertentes. Tá dando eco. Várias vertentes que podemos levar em consideração. Uma das vertentes que podemos relacionar é a questão a pandemia, pós-pandemia, esses jovens voltando. Muitos jovens voltando para a escola de forma presencial depois do momento de pandemia. Muitas famílias que estão com problemas de desemprego, de estrutura familiar, famílias se rompendo. Né? E outro lado, tem bastante jovens na questão de jogos, na questão da internet excessiva. Então, tudo isso é um contexto que a gente tem que levar em conta. Que será que todas essas questões externas estão entrando ou já entraram no ambiente escolar? Por isso que vem a onda de violência dentro das escolas. O que vocês acham sobre isso? O que vocês conseguem perceber de onde três pontes positivas, três instituições positivas? Família, escola e as crianças. Algo positivo. Como está adentrando uma situação negativa em algo que deveria ser tudo positivo. Né? Alguém tem uma... A gente está ouvindo os noticiários, mas que leva a essa violência, né? Que está deixando a população no geral muito assustada. E com razão. Mas como que a gente pode... vamos dizer assim, toda essa violência é o final. É onde nós estamos chegando. Onde está sendo centralizado. Onde está o início disso? Onde está o início para que a gente possa corrigir a base para que lá em cima o externo não seja refletido? Porque a gente consegue ver toda essa... Está refletindo no externo. Então, na escola, na cidade. Mas e onde está começando? A gente sabe que a gente vai ter uma escola. Tem algo que é exato. Um igual a dois. Não tem algo. Mas tem algo que cada um na sua individualidade, a gente junto pode se ajudar. No contexto de um, no contexto de outro, no contexto de outro, a gente vai conseguindo cada um achar o que mais faz sentido para você. Como que vocês veem essa questão do externo refletindo toda essa questão? Onde vocês perceberam interno, em cada um? Interno fala familiar, filhos, ambiente da própria escola mesmo. Vocês acham que pode estar refletindo o externo em toda essa questão de violência, sendo que o interno mesmo, todos esses pontos, escola, família e jovens, são algo que deveriam ser positivos, né? O que vocês acham? Hein, doutor Murilo? Eu estava lendo um artigo publicado pela Unesco e ela trouxe uma abordagem bem ampla desse estudo que eles realizaram, mas em nível de Brasil, né? Um estudo muito grande. E aspectos que
eles colocaram quais seriam as variáveis, né, que estariam relacionadas com essa violência nas escolas. Né? E eles colocaram aqui como variáveis endógenas, ou seja, que são internas, né? Ou seja, dentro da instituição, ou dentro do, né? Que seria então a idade e a escolaridade de cada estudante ali dentro, as regras e as disciplinas dos projetos pedagógicos pertinentes a cada uma das escolas municipais e estaduais do estado de São Paulo ou do Brasil. E dentro dessas regras, né, tem aquela questão da punição, né? Que existem regras que elas sempre têm que ser tomadas, serem seguidas. Então, se você não segue, consequentemente, você terá punições, né? E também o comportamento, ou melhor dizendo, ao relacionamento entre professores e alunos dentro do ambiente escolar. Então, isso é o cenário que eles consideraram como interno, endógeno. E o exógeno, né, o que está por lado de fora das instituições, né, que está do lado de fora da escola. Quais são as características do entorno da escola? E o estudo mostrou que seria colocaram as coisas bem amplas, que seriam relações raciais, as situações familiares, a influência, as situações familiares como está formado o núcleo familiar, que isso é muito importante para esse contexto, nessa fala de hoje. Vamos bater muito em cima dessa tecla de como está formado o núcleo familiar. As influências que vêm aí dos meios de comunicação, rádio, televisão, os videogames dessa molecada, os jornais, né, o espaço físico das escolas, né, no entorno da escola, né? Ou seja, o que está ali fora, na rua, o bairro, a comunidade, isso é o entorno da escola, né? Então, todos esses lugares que eu falei, segundo o estudo da Unesco, é onde veio essa questão desses conflitos que veio lá de fora para dentro da escola. E também não podemos esquecer, né, que viemos de uma pós-pandemia, estamos numa pós-pandemia, onde tivemos o isolamento o isolamento social, e isso transformou muito a psique, o psicológico desses adolescentes, dessas crianças e também dos pais. E isso veio para dentro da escola. Então, hoje, as escolas, depois que voltaram às aulas presenciais, esse cenário mudou. Que eles estão batendo muito, que é o novo normal agora, é que esses alunos que voltaram para as aulas presenciais voltaram com uma outra cabeça, com um outro pensamento. Então, isso trouxe bastante comprometimento na saúde mental desses alunos, como ansiedade, como medo, e isso gerou o quê? As agressões, os conflitos, as brigas, as contendas lá dentro do núcleo do ambiente escolar. Então, é um universo muito complexo, é um estudo muito complexo, que existe muitas variáveis que está levando a esse atual cenário que nós vivemos, que são a questão da violência e a questão dos ataques dentro das escolas, até mesmo por próprios adolescentes, que está aí na mídia, que todos sabemos aí, né?
Então, é um diálogo muito amplo, que esse diálogo tem que surgir agora dentro da escola, dentro do ambiente escolar, juntamente com novos projetos pedagógicos para entender esses alunos que chegaram agora, depois da pandemia, para as aulas presenciais. Então, faz de suma importância o papel de um psicólogo dentro das escolas agora, tanto que o governo está recrutando novas horas contratando novas horas com os psicólogos na rede pública de ensino, e juntando a isso, é que falamos agora anteriormente, né, que é o núcleo familiar, né, como está constituído esse núcleo familiar também na pós-pandemia, né, como os familiares se reestruturaram e se reinventaram novamente, até mesmo porque alguns pais ficaram desempregados, estão voltando agora ao mercado de trabalho. Essas crianças, esses adolescentes não podia estar em outro lugar porque ficaram isolados, não podia estar com a avó, com os avós porque não poderia estar em contato. Então eles ficaram marginalizados dentro da sua casa. Então isso trouxe reflexos na saúde mental desses adolescentes e dessas crianças, né, doutora? Exatamente, né? A gente sabe que tem toda essa situação que é o início, né, de toda essa onda de violência. Mas estamos numa posição, né, que nós não temos essa cultura no nosso país de prevenção. Nós apenas lidamos com situações que já estão ocorrendo. Como, por exemplo, agora, como combater? Como combater essa onda de violência e até mesmo prevenir ou até mesmo ajudar esses jovens que estão com a sua saúde mental, por exemplo, abalados. E até mesmo como lidar com jovens, são dois cenários. Como ajudar esses jovens que estão com a saúde emocional, mental abalada, devido a essas ondas de violências, com medo de ir para a escola, com medo de novos ataques, com medo, com ansiedade, né? Fora do normal, até mesmo com a questão do pânico. Esse é um cenário que nós temos. Outro cenário que nós temos são os jovens que são os agressores. Esses próprios jovens que cometeram a violência. Sabemos que a violência foi cometida por jovens. Foi cometido com pessoas de uma certa idade. E por que esses jovens, que ao mesmo tempo que deveriam estar na escola, aprendendo, lembra que todos aqueles pontos positivos que eu falei no início, são alguns jovens que também cometem essas situações. Então, nós temos o cenário das vítimas e dos agressores. Então, os atores e os praticantes. Né? Então, essas vítimas a gente precisa acolher. Como acolher esses jovens que estão com medo, que estão apavorados, juntamente com a família, né? E mostrar para eles o papel principal da família nesse momento é acolher, é conversar. Não é esconder o assunto. Mas, claro, de acordo com a faixa etária de cada criança, você vai ter uma abordagem diferente. Porque a criança mais jovem, você vai num momento como se fosse um pouco mais lúdico, de forma séria, para poder abordar esse assunto. Com jovens que têm um pouco mais de entendimento, você pode mostrar e falar da gravidade da situação, mas que a escola continua sendo um lugar seguro. Que tem que ser um lugar seguro, porque, querendo ou não, é uma boa parte das nossas vidas a gente passa dentro da escola, que é um lugar fundamental. E de outro lado, assim, olha, e como lidar com esses jovens que são os agressores? Esse é outro ponto um pouco mais delicado, né? Porque se esse jovem cometeu esse delito, vamos dizer assim, não necessariamente ele é um jovem ruim.
Sabemos que hoje, até passou uma reportagem no domingo, na Record, falando sobre o perigo virtual dos jogos, né? Onde grupos extremistas induzem esses jovens a cometer certos tipos de barbaridade. E uma delas é atacar as escolas. Uma delas também é maltratar animais. Outras delas é também usar, por exemplo, inseticidas, se maltratar, se cortar, se automutilar. Então, por que esses jovens, aí temos o cenário dos jovens que induzem grupos extremistas, como o próprio documentário fala, e do outro lado, temos por que esses jovens cedem a essas situações. Então, percebe que a base está fragilizada, tanto de um quanto do outro. E onde entra o papel da família? Onde entra o papel dos responsáveis, seja professores ou seja a própria escola? Ou até mesmo, a gente levar mais fé maior, lógico, a parte do governo, mas vamos entrar nesse mérito, porque senão é uma discussão muito, muito longa, que não é o nosso intuito, né? E para partes de políticas sobre essa questão, né? Mas a questão é justamente a base. Como cuidar dessa base dessas pessoas que estão fragilizadas, uns porque se entregam provavelmente a um grupo de extremistas, a um grupo que induzem esses jovens a cometer esses crimes, e de outro lado, outros jovens que cedem a essa situação, né? Se a gente pegar, por exemplo, agora, outro exemplo que está passando, né, na televisão, agora na novela das 9, a Travessia, daquela jovem Karina, que cedeu às situações do pedófilo lá, né, de enviar as fotos de nudes, e estava vendo toda aquela situação de constrangimento junto com a família, com ela, de como que eles estão chamando de estupro virtual. Como que a jovem entrou, aonde ela deve buscar apoio e onde entra a questão da pessoa envolvida nisso. Então você percebe que são várias situações envolvendo aonde? A escola. Qual que é o medo dela? De ser que as próprias pessoas da escola, os alunos, os amigos, veem as fotos dela divulgadas na internet. Que é onde o jovem está? É na escola. Então temos várias situações que envolvem a escola, a família e o jovem. Então a gente precisa, sim, precisamos, tanto família como escola e quanto o próprio jovem, buscar ajuda. Buscar ajuda nesse momento, porque esses jovens talvez cedam algum tipo de delito nesse momento, ou cede algum tipo de corrupção, né? São corrompidos a fazer alguma coisa, eles podem ser, no futuro, talvez não muito longe, os próprios mandatários dos novos grupos, para novas gerações. Então, o trabalho de conscientização nesse momento dessas pessoas, para que nós não tenhamos uma próxima geração, um próximo futuro de pessoas que hoje estão sofrendo, que amanhã eles podem cometer esses tipos de ser o mandante, né, desses tipos de crime, nós temos que cortar hoje. Temos que fazer esse trabalho hoje. E o trabalho não é único, não é individual. Ele é coletivo. É família, sociedade, família e escola. Por quê? Nós estamos mais próximos do problema. O governo vem com as políticas públicas e de uma forma, vamos dizer assim, atrasada no sentido de trabalhar com prevenção no momento a gente precisa de ação, né? Então, as experiências que todos nós temos aqui nesse momento, né? Estamos hoje com pessoas próximas, nossa, que estão nos ouvindo, que estão nos dando essa oportunidade de falar. O que vocês têm visto, né? Vocês têm algum exemplo, alguma coisa que vocês possam contribuir de como ajudar dentro da concepção de vocês, dentro da área de vocês,
como que a gente pode, como sociedade, como família, a essa situação de violência, lembrando que tanto família, escola e jovem deveriam ser apenas pontos positivos a serem ressaltados. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alguém tem alguma coisa para agregar nesse assunto? Vamos lá, gente? Gostaria muito de ouvir a participação de vocês. Sabemos que é um tema delicado, né, Murilo? É uma questão que, a priori, parece que eles não vou colocar, não vou ser delicado nessa forma, que eles não estavam preparados, né? Eu acho que esses movimentos, esses conflitos, esses atos de violência e os ataques dentro do ambiente escolar já era uma coisa já esperada devido à pós-pandemia, pelas questões da saúde mental dessas crianças que foram corrompidas, foram deturpadas e foram coergidas a estarem nesse confinamento, né? Então, quando eles voltaram para essa realidade, a sociedade, de certa forma, ela tentou seguir em frente, mas viu que o problema era muito maior do que eles esperavam, né? Que hoje esse cenário é um cenário de como vem acontecendo há muito tempo nos Estados Unidos, né? Eles têm tanto que lá existem vários protocolos, né? Eu tive a oportunidade de estar lendo alguns protocolos de alguns psicólogos e outros órgãos dos Estados Unidos sobre a questão, principalmente que agora também foi muito noticiado, que completou agora, acho que 13 anos do atentado lá nos Estados Unidos, daquelas crianças lá, o cara entrou metralhando e matando todo mundo. E era uma data que eles estavam esperando também aqui no Brasil, porque o medo dos psicólogos hoje é que vou colocar aqui esse termo, esses marginais, essas pessoas que estão com alteração de comportamento, esses adolescentes que... É notório isso, que eles estão sendo, sim, influenciados pelo meio externo, por outros oportunistas que estão confabulando isso, até mesmo nas mídias sociais. Então, eles estavam com medo de que essa data viesse à tona e colocar a esses adolescentes que estão agora com essa mentalidade louca de se autoafirmarem e voltarem a fazer a estar nesse cenário, nessa questão da violência e dos ataques, né? Porque eles buscam a autoafirmação deles, porque eles entendem que o sistema no qual ele está inserido não se adequa a ele. Então, ele gera um conflito interno, alterando o seu comportamento, a sua forma de entender a realidade e a percepção da mesma, e isso transformou esses adolescentes em psicopatas, em sociopatas, em pessoas que estão com a mente deturpada, mas não é só ele, né, propriamente ele. Isso é notório que existe mentes por trás desses adolescentes, recrutando eles para essa atividade. Então, são extremistas, né, que a gente está falando, né? Esses grupos extremistas, no próprio documentário fala, né, que o Discord,
eles estão atrás do Discord, né? Que é o grupo desses gamers, né? Que faz com que esses jovens façam isso, né? Vamos dizer assim, pensa o seguinte, né? Antes da gente rotular, a gente tem que pensar que são jovens que estão doentes, né? Não podemos falar que simplesmente eles estão praticando um ato porque querem. Estão sendo induzidos e toda pessoa que está doente, ela pode ser induzida ao erro de forma muito normal. Quando você não se tem uma estrutura, né, vamos dizer assim, foram 2 anos, como você bem colocou, trancado em casas, privados de muitas coisas, e muitos jovens, dependendo da faixa etária, viveram momentos assim, importantes da vida, que é geralmente a virada de ciclos. Por exemplo, o jovem saiu do ensino fundamental, foi para o ensino médio. Do ensino médio, ele foi para a faculdade. Então, por exemplo, essa virada de ciclos, muitos jovens perderam o encerramento de um para início do outro. Então, isso já é uma perda. Isso já é uma falta, né? E com todas as situações que cada família sabe muito bem que viveu em casa durante a pandemia, né? Em que a família, o Estado trouxe, né? De reclusão dentro de casa, de privação, né? De contatos e tudo mais. Da mesma forma, lá, as crianças da primeira infância também. Quantas situações as crianças da primeira infância perderam? De contato, de estar em contato com o mundo, né? De conhecer, que é aquele momento de explorar. Então, todas as faixas etárias tiveram um tipo de perda, umas maiores, outras menores. Quem estava no meio do ciclo, por exemplo, vamos dizer assim, olha, no ensino médio, quem entrou teve uma dificuldade de acompanhar. Por exemplo, quem saiu do Fundamental 2 foi para o ensino médio, o primeiro ano, uma dificuldade. Meio da pandemia, ciclo novo, gente nova, geralmente escola nova, é uma adaptação. Quem estava saindo, terceiro ano, por exemplo, indo para a faculdade, não teve aquele encerramento do ciclo do jeito que gostaria. Então, quem estava no meio, que seria provavelmente o pessoal do segundo ano, sofreu, mas não sofreu tanto como os outros. Então, dependendo do estágio que a pessoa estava na vida, ela sofreu mais ou menos. Se podemos falar que tudo isso é reflexo do que vivemos hoje, pode ser sim, pode ser que não. Não podemos afirmar 100%, mas são indícios que sim, que podem levar a essa onda de violências que estamos vivendo hoje, né? Então, vou pontuar uma coisa aqui, ó. Pode terminar. Mas outro lado que é importante a gente trabalhar é a questão da família. Como pai, como mãe, o quanto que nós estamos acolhendo nossos jovens, quando nós estamos conversando com os jovens, quando nós temos tempo disponível para eles de qualidade, nesse sentido. A conversa, o diálogo, a segurança, tudo isso que proporciona é a família. Aí é onde acontece, se a família não consegue suprir isso, vai para a escola. E os professores não são obrigados a lidar com a situação. O papel do professor é ensinar. Só que eles sentem sobrecarregados com jovens nessa situação de saúde mental e comportamental que estão comprometidos. Porque acaba afetando também o quê? A parte pedagógica, a parte de ensino. Né? Temos, sim, antes da pandemia, históricos de toda essa situação? Temos. Talvez não tão evidente como ficou depois da pandemia. Por isso que foi um agravo, só foi a ponta, né, que a gente consegue ver hoje. Mas sabemos que toda a situação tem lá de trás, né? Como você falou, 13 anos atrás, depois 10 anos atrás, teve essa questão lá do Rio de Janeiro, do Realengo. Depois teve a questão da professora, teve aquela questão daquela escola em Mogi das Cruzes. Enfim, foram várias situações que foram ocorrendo, né? Talvez essa de Santa Catarina tenha chamado mais atenção. Por quê? Porque são crianças praticamente indefesas ainda.
estão na creche, não sabem se defender, não sabem dizer o que está acontecendo. Opa, peraí, o que elas fizeram para poder merecer isso? Né? Então, toda essa situação que tá acontecendo, né, são fatores de décadas atrás, né, que vem agora refletir no ponto principal, onde a saúde mental está em evidência. Porque aumentou as situações de ansiedade, depressão, pânico na sociedade. Isso num público no geral. Público adulto, público infantil, adolescente, e até mesmo nos idosos. Onde vem aumentando também, que a gente acompanha, o número dessas pessoas que tiram sua própria vida. Que é o ponto final de tudo, né? Vamos dizer assim. Então, se para chegar nesse ponto final, tiveram outras etapas anteriores que não foram vistas, não foram observadas. Então, qualquer sinal, qualquer indício que um jovem dá no sentido, ele está mais recluso, ele não só fica no celular, só fica jogando, ficar em casa jogando não é sinal de segurança, né? Ele não quer se entrosar com a família, não come direito, não dorme direito. Então, são tudo indícios que o jovem está dando. Opa, peraí, mas quem está vendo esse jovem? Lembra, jovem em casa parado não é sinal de saúde. Né? Então, nós temos todo um apanhado aí de situações, sintomas que a gente pode perceber hoje, dentro da nossa sociedade, e buscar ajuda. Certo? Faz sentido para vocês essa situação, esses temas, essas situações que estamos colocando? O que vocês acham? E aí, Fernando? Diga aí, você que é pai, como é que está a situação? Como é que você enxerga essa questão que você também é professor, docente? O que você vê no cenário hoje? Você é um cara conectado a muitas informações. Diga aí, meu irmão. Vamos ver, a Mariusca trouxe aqui uma questão aqui, ó. Ela disse: jovens gostam de serem desafiados para o bem ou para o mal. Pais estão muito ausentes e cada vez mais tecnologias são introduzidas desde criança e raramente sem acompanhamento por seu responsável. Totalmente corretíssima essa colocação que a Mariusca colocou, né? Que a Fabiana vem frisando aqui agora, né? Esses desafios que os pais estão tendo agora para ter essa concentração dele dentro de casa, né? Então, às vezes, eles acabam suprindo as necessidades deles com regalias, com presentes, e deixaram eles mais marginalizados, como eu disse, né? As crianças, os adolescentes, eles tinham o quê? Como é que era? Como é que era a nossa vida, né? Era pra rua, andar de bicicleta, jogar bola, estar com os amigos, descer, ou quem mora em prédio, descer, ir para biblioteca ali de onde estão os brinquedos ali, enturmar com a galerinha, né? Tipo, então, quando chegou a pandemia, esse confinamento ficou pequeno, né? O ambiente, a casa ficou pequena para ele exercer as atividades, né? Ele tinha uma liberdade que foi tirada pela pandemia. Então, por exemplo, quero trazer aqui um dado, ó. Foi feito um levantamento pelo Datafolha, que foi encomendado pelo Instituto Itaú Social, sobre que eles pontuaram que 34% dos estudantes estão com dificuldade de controlar as emoções. Então, eles dizem aqui, ó, a dificuldade de voltar a conviver com os colegas
não é um caso isolado, né, diz a pesquisa, né, que eles falam que 34% dos estudantes estão com dificuldade de controlar as emoções desde que voltaram para as aulas presenciais, como a gente está frisando aqui anteriormente, né? Em consequência disso, a pesquisa ainda coloca mais aqui, ó, além dessa questão de dificuldade de controlar as emoções, os alunos estão sentindo sobrecarregados, tristes, deprimidos, de acordo com os pais, porque essa pesquisa foi feita, foram ouvidos 1.300 e poucos pais sobre esse tema, né? E eles relataram isso, que os filhos deles ficaram tristes, deprimidos, porque o isolamento fez isso, né? Eles continuam falando assim, que 40% desses estudantes estão recebendo algum tipo de apoio psicológico nas escolas. Então, eles viram que o cenário ficou muito grande na questão da saúde mental dessas crianças e do adolescente. Então, você vê que tornou uma questão de extrema urgência para retomar essas crianças, porque se a gente não tomar o controle agora, mesmo esses que estão ainda dentro do cenário das escolas, que eles ainda afirmam que ainda é um lugar seguro, que é a segunda casa deles, vai criar mais desse tipo lá dentro, porque se nós não tomarmos a rédea, nós quem? Pais, os professores dentro das suas escolas e a comunidade, porque a gente temos que alertar esses pais que estão aí em pânico, né, aterrorizados não só com o cenário, mas com o filho, né? Quando a gente toca no filho, aí a coisa toma proporções grandes, né? Porque a gente quer protegê-los. Então, esse cenário que a gente está aqui para alertar, para trazer para vocês. E espero também vocês compartilhem as informações, levem essas informações, esses conceitos que a gente vai estar passando hoje para os pais, para eles entenderem que sim, tem soluções, né? Que o governo está tomando as medidas cabíveis, né, juntamente com o Ministério Público e o de Justiça também, e a parte também do Ministério da Educação, criando vários projetos aí para restituir esses adolescentes, essas crianças, e aí voltar a termos a rédea na mão, porque senão a gente vai perder esses que também estão aí, que de certa forma o cenário só mudou, a marginalização passou de dentro da casa para dentro da escola, né? É um outro confinamento, né, doutora? Exatamente, porque aí é outro ponto importante, né? Porque a criança, ela leva para a escola aquilo que ela consegue enxergar dentro de casa, né? Estamos falando, né, dessa questão do quanto que a internet interfere em tudo isso, os jogos, tudo mais, sem nenhum tipo de acompanhamento, né, de um responsável, pelo menos. Mas tudo isso também tem a situação que a criança própria vive em casa. Situações de violência, situações de briga, desarmonia. Tudo isso é o reflexo que ela leva para a vida dela. A vida dela, da criança, é onde? Na escola. Da mesma forma que o adulto, ele, quando está no ambiente de trabalho, ele leva muitas vezes o reflexo do que acontece em casa para o ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho da criança é a escola. Né? Então, é importante que a mãe e o pai pensem que a escola tem a mesma importância que o trabalho para a criança, da mesma forma que o trabalho tem importância para o adulto. Porque é o mundo dela. Né? Opa, senão, então, o que eu estou mostrando que meu filho está levando para a escola? E está refletindo lá. Qual é o meu papel perante isso? Tá? Então, é uma grande responsabilidade, porque não só no ambiente
casa, mas o que está dentro de casa, só que não está sendo acompanhado, como, por exemplo, a questão da internet, dos jogos virtuais, e até mesmo dos grupos que não estão sendo acompanhados. Aí entra numa outra fase também, a gente está falando de jovens, né? Sabe que a situação aconteceu com crianças que não tinham, não sabiam se defender das coisas que estavam acontecendo, mas o jovem também tem aquela outra situação de que ele está numa fase de autoafirmação, de saber, já tem aquela situação da própria idade. E que se não for visto, qualquer coisa que chegar até ele vai cair na idade. Porque é um momento de desafios, é um momento que ele quer ter o sentimento de pertencimento a algum tipo de grupo. Ele quer ter o seu momento de fama, né? Como a gente sabe que eles estão investigando, né? A questão que os jovens dão indícios na internet então, o que ele vai fazer, né? Para onde ele vai atacar, foto de armas e tudo mais. Tudo isso ele é o quê? Ele quer momento de fama. Ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido. Então, e esse reconhecimento, se não for bem orientado, ele vai para a parte que é negativa. Porque hoje, com todas essas situações das redes sociais, TikTok, né, tudo que faz, as novas profissões, né, vamos dizer assim, os blogueiros e tudo mais, a pessoa quer ser vista. A pessoa quer, de certa forma, chamar a atenção. E então, tudo que vai fazer que aquele jovem ainda em formação, tá? Por que ele está em formação? Porque o cérebro dele ainda está em formação no sentido de agregar conhecimentos, desenvolvimentos, pelo menos até os 25 anos de idade. Então, tudo é muito influenciável ainda para ele. Então, por isso que está o papel importante da sociedade e da família e da escola em si, junto a esses jovens. Né? Lembra, eles não são exatamente jovens doentes. Eles podem estar doentes ou sendo influenciados para algo negativo. E que precisamos olhá-los, precisamos curá-los, precisamos dar o nosso melhor para uma sociedade, até mesmo para futuras gerações que serão reflexo da geração de hoje. Então, lembre, esses jovens são o futuro de amanhã. Se a gente não olhar para eles hoje, que futuro nós vamos querer ter para o nosso país, para o nosso mundo? Então, o papel nosso hoje é crucial, porque, lembrando, eles estão em formação ainda. Eles estão em desenvolvimento, no mínimo até os 25 anos de idade, no mínimo. Então, o que nós queremos para o nosso país, para o nosso mundo, é o que nós precisamos agregar na vida deles hoje. Né? Bom, para a gente terminar, eu queria deixar aqui algum destaque. O que tem hoje para coibir esses ataques e essas violências dentro e na cercania das escolas? Foi feito um levantamento juntamente com um núcleo de estudo de violência da USP, Ministério da Educação e a Justiça como é que é? A parte de policiamento aqui de São Paulo e mais alguns estados aqui, que seria Goiás, Blumenau e São Paulo. São os três que começaram a encabeçar isso. E que essa informação é muito importante, que isso tem que estar bem claro, que existe formas de coibir isso. Primeiro que foi feito nesse estudo, que foi feito nesse núcleo de violência proposto pela USP, o policiamento nas escolas. Então, o governo do Estado de São Paulo vai aumentar esse efetivo, mesmo que seja temporário, para estar
aí fazendo o policiamento e a ronda nas escolas para coibir esses atos violentos e alguma hostilidade que esteja na sua cercania. A segunda coisa que eles estão também com outro projeto é fazer o monitoramento por câmeras dentro da escola. Então, é outra medida que eles estão... o governo vai investir, acho que já tem até uma verba já para esses investimentos que as escolas públicas podem montar os seus projetos para ter essa acessibilidade a esses novos conceitos que eles estão colocando. E o botão do pânico, eu fui atrás desse negócio. O que é esse botão do pânico, né? E hoje, estava aqui montando a aula, tudo, e hoje teve uma escola que foi a questão do botão do pânico. O que é esse botão do pânico, né? Ele é um aplicativo que você pode entrar e fazer a denúncia de qualquer coisa que esteja acontecendo dentro da escola ou em torno da escola. E você é só clicar nesse aplicativo e você não precisa fazer mais nada. A polícia vem com tudo, cerca tudo, você não precisa fazer nada. Então, se você se sentir ameaçado, né, se a criança se sentir ameaçada, então eles têm esse artifício aí que chama botão do pânico. E, lógico, e fundamental, e extremamente importante, os psicólogos na escola. O governo do Estado de São Paulo está aumentando, contratando cargas horárias agora para introduzir mais psicólogos nas escolas para entender esse cenário, de dar orientação a esses alunos, dar orientação aos professores e também dar orientações aos pais quanto a essa questão, para minimizar essa questão da tensão, do terror e do pânico que eles estão sentindo por falta de segurança. Uma outra forma que eles estão querendo colocar são catracas nas escolas, também como forma de você estar tendo o controle da entrada de quem entra e quem sai dentro da escola, se são os alunos que estão ali, se são realmente os alunos dali, para não entrar pessoas invasoras e ter o controle nesse sentido. Alguns colocaram até que a mentalidade de colocar detectores de metais, né, por causa de armas, né, entrando dentro do ambiente escolar. E o outro ponto mais importante também que eu queria destacar é a formação de grupos de apoio para essas crianças dentro das escolas e também na comunidade. Trazer essas pessoas, trazer os pais, trazer a comunidade ali para discutir, para ser orientados, para a gente não perder essa geração, que eles chamam de Z, não sei do quê. Então, essa é uma outra medida que eles estão tomando. Então, você vê que o governo está preocupado com isso. Então, temos argumentos, temos motivos e temos recursos para coibir isso. O que nós precisamos é alertar, assim como estamos aqui, eu e a doutora Fabiana, em alertar, informar e levar essa conscientização para dentro de casa, para dentro do núcleo familiar, qual eu comecei lá no começo da palestra, que comece ali e que depois se expande para o ambiente escolar e que se expande para dentro da comunidade, para a gente coibir e acabar com esses atentados de uma forma. Eu aqui, a Fabiana, a doutora Fabiana ali com as suas ferramentas, eu sou um mero passageiro desse projeto, ela sabe muito mais do que eu, mas eu estou aqui para ser a voz ativa também, de nós estarmos engajados nisso, e participar de campanhas, estar aí proativos para tudo, né, doutora? Exatamente, não existe, né, o certo e o errado, existe todos. Como eu falei, como comunidade, nós somos todos, né? Uns entram com as técnicas, outros entram com o acolhimento, outros entram com as informações. Enfim, todos nós juntos, nós vamos conseguir, nós temos que conseguir, né, sair dessa situação que estamos para dentro da comunidade
comunidade onde a gente vive, levar essa segurança para esses jovens. Essa comunidade pode ser a comunidade do nosso bairro, nossa família, amigos, sobrinhos, seja quem for. A pessoa mais próxima de você é a sua comunidade. Então, levar essa segurança que a gente está falando é dever de todos. Né? É um dever cívico. Nós, como profissionais, nós temos as ferramentas. Nós temos o conhecimento teórico e as técnicas podem ser aplicadas. Mas a responsabilidade é de todos. Esse que é importante da nossa live de hoje. Como combater, como preservar a saúde mental dos nossos jovens hoje? É nos unindo, é nos ouvindo, é cada um fazendo a sua parte de forma a levar segurança para essas crianças. Não julgar, mas acolher. Acolher o quê? Para que a gente possa entender e investigar aonde está sendo o problema. É na escola, é na internet, é na sociedade, é no mundo. E cada família vai ter seu ponto. Cada família vai assim, olha, aqui o problema aqui em casa é a nossa destruturação, é o problema financeiro. O problema aqui em casa é drogas. O problema aqui em casa, ou na escola, ou seja onde for. Cada família vai ter o seu, não tem certo e tem errado. É cada um no seu ponto. E como nós, como sociedade, é um ajudar o outro, e não apontar o dedo um para o outro. Para que você possa Exato. Do seu vizinho, da criança que está vendo na rua, porque eles precisam desse acolhimento, eles precisam de ser ouvidos, eles precisam acreditar que a escola é um ambiente seguro e que também eles têm a obrigação de preservar e não de destruir. Porque Exato. Todas essas ações não é uma providência única, não é uma ação única que vai resolver essas situações, né? É uma integração de vários setores que vão mobilizar. Eles lá com as políticas públicas deles. Nós, como sociedade civil, vamos atuar aqui na sociedade, na nossa comunidade. E lá na comunidade escolar também vai estar engajados nessa luta, assim como a doutora Fabiana veio trazendo agora, que não é uma luta só nossa. Eles com a política pública, nós como sociedade e a comunidade escolar, tenho certeza que a gente vai conseguir dar a volta por cima, como sempre a gente faz. Exatamente. É isso aí. Que bacana, né, doutor Murilo? Mais uma live que realizamos, que é importante, né, no nosso projeto aí sobre o equilíbrio. Tivemos que mudar o tema esse mês, né, devido a essas questões que apareceu, que é uma questão de fundamental importância. Mas, vamos ver se no mês que vem a gente consegue falar sobre o que nós prometemos para o nosso público, o mês passado, falar sobre a parte financeira, né, de toda essa situação, né? Mas tudo é válido, tudo é importante. Agradeço a todos que puderam estar presentes na nossa live de hoje, que possam compartilhar essas informações, para que possam tocar o coração de cada um, que todos nós temos nosso papel fundamental em tudo isso que está acontecendo. Lembre-se, é acolher, não é julgar. Porque o problema da cidade pode estar com cada um de nós. Não é na grama do vizinho, não é na política. Todos nós somos... E fingir e mentir que nada está acontecendo, tanto para nós como para os jovens, também não é solução. Omitir não é solução. Exatamente. Lembra, o diálogo e a ajuda profissional é uma grande porta de... É o caminho a ser trilhado. Certo, pessoal? Muito obrigada pela presença de vocês. Ficamos por aqui hoje e até a próxima, se Deus quiser. Quero agradecer aqui a Mariusca, que está aqui na live. Cortou? Não cortou. A Lourdes. Quem mais está aqui? O Agesilau. Obrigada, Lourdinha. Fabiano, Lourdinho, obrigado. Obrigado, Maurício Silva. Obrigado, Mariusca. Obrigado, Luciana. Fernando. Fátima. Doutora Larissa. Com o seu filhotão, que está gordão. Muito obrigado por mais
essa noite. Eu espero que esteja esclarecido. Busque essas informações. Estão todas aí na mídia. Tudo que eu montei, que nós montamos, né, doutora? Está nas redes, está na internet. Se informe. Não seja omisso. Não vamos perder essa geração, pelo amor de Deus, gente. Obrigado e todo mundo tenha uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Muito obrigado.